Boa noite a todos. Deus abençoe. Estamos nesse culto agora. Deus nos permitiu estar aqui. Nós agradecemos, então vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de te servir, de podermos estar aqui na tua presença essa noite, Senhor Jesus, em comemoração de aniversário da tua igreja, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui, ó Pai amado, para cultuar, adorar a Ti, Senhor, que é o Deus vivo, único, Senhor Jesus, em quem nós devemos render graças, adoração, louvor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo, Senhor, que temos e por tudo que somos, porque todas essas coisas vêm de Ti, ó Pai. Nós nos alegramos, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigada, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de cuidado. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Adore o Senhor. Por mais pressão que esteja essa situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor essa noite aqui, onde nós temos liberdade para adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós ainda vamos falar para Ele: Senhor, como nós precisamos de Ti. Ele nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas guerras. Nós vamos entoar essa música, dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você ficasse à vontade, se quiser ficar de pé.
nós vamos cantar bastante. A gente gosta de cantar, amém? Fique à vontade se quiser ficar de pé. Vamos falar pro Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Nós temos sede do Senhor. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas, quando elas vêm? E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos permanecer contigo, Senhor, até o fim, Senhor. Nos ajuda na caminhada, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.
nós precisamos, não é? Todo instante, todo tempo, todos os dias nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui hoje com pessoas maravilhosas e ilustres, né? Nós temos pessoas aqui que estão nos visitando. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Ah, tá ali, desculpa. Rodrigo é esposo da Natália. Natália é minha amiga de muitos anos, 17 anos já. Tem um filhinho Lucas deles ali, eles moram em São Paulo. E aí eu vi que ela estava sem fazer nada. E quando a gente, né? Eu falei, vem. E ela está aqui, ela toca muito bem, é musicista, professora. E trabalha no reino. Nós temos aqui os nossos irmãos da PIB. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Mas aí, eu estou falando com vocês, né? Mas aí vocês precisam falar com a pessoa do lado. Dá boa noite, fala, seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito bom. Isso. Aleluia. O Senhor é o melhor que nós temos. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará. Sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. Do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Vamos lá, meus irmãos. Aleluia. Meu melhor a ti, meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor dos frutos dessa terra. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a tua herança, para ser
ser a nossa herança. Aleluia! Louvado seja Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus. Tu és maravilhoso, Tu és um Deus surpreendente, ó Pai. E nós não queremos nos afastar de Ti. Nós queremos estar sempre ao Teu lado, Senhor Jesus, Te buscando a Tua face, buscando ser melhor, fazer o melhor a Ti, ó Pai. Te buscar a Tua face, descobrir coisas novas na Tua palavra, Senhor. Esteja conosco nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Senta só um pouquinho para você descansar. Nós já apresentamos, já falamos dos nossos visitantes. Esqueci de falar da Natália, esqueci de falar o nome dela, Natália. Falei? Falei, né? Amém. Meus irmãos, vamos estar lendo Mateus 5,16, todos juntos. Deixa eu olhar para cá, porque para lá eu não estou enxergando muito bem. Vamos lá, vamos juntos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Amém? Vamos glorificar o Senhor agora nesse momento através dos nossos dízimos e ofertas. A gente vai estar cantando o hino 411 do Cantor Cristão e o nosso 411 do Cantor Cristão. Deixa ele começar. Você que veio preparado para estar ofertando nessa noite, fique à vontade. Pode vir até aqui à frente, depositar aqui no gasofilácio. Fique bem à vontade. Se você quiser dizimar hoje, nós temos ali os envelopes. Se você quiser também fazer alguma oferta, tanto para MCM, Déboras ou missões, agora acho que é Missões Rio, vai entrar Missões Rio, fique à vontade também. Nós vamos entoar o hino. Nós estamos a gozar.
pedir ao Rodrigo que esteja nos elevando a Deus com uma palavra de oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas dessa noite. Amém, Deus. Amém. Nós estaremos ainda entoando o cântico que se diz Jesus, essência do louvor. E se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Deus está aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O som se vai, algo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que me alegra a ti. Mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Então adore. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Essa música é uma oração cantada. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida. Mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. O Senhor quer muito mais. Louvado seja o nome dele. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Adore ao Senhor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é
és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Muito bem, meus irmãos, com muita alegria, neste dia estamos aqui na casa do Pai, comemorando mais um aniversário, 35º aniversário da Congregação Batista Pão e Palavra. E eu quero ler um texto que se encontra na Palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Podemos dizer isso também? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, neste momento nós iremos agradecer a Deus. É um momento de gratidão. Hoje nós não iremos pedir. Eu sei que tem alguns irmãos precisando de oração em relação à saúde, família enlutada, mas nós iremos somente agradecer, porque hoje é um dia de festa, né? Já cantamos o hino, o dia festivo, e eu quero convidar você nesta hora, em frases, né? Agradecer a Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão William, pegar o microfone aqui, irmão William. O irmão William vai estar com o microfone e quem quiser, fique à vontade, fique em pé. O irmão William vai estar indo até você para você expressar a tua gratidão. Irmã Kátia Lopes, nossa diaconisa. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Irmã Lídia. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Irmã Cristiane Bonfim. Eu quero agradecer a Deus pelo ponto de luz que Ele colocou nessa comunidade, que possa atrair, né, as vidas aqui, e que Deus resgate cada vida, cada criança, cada família. E meu coração está muito grato por essa casa de oração. Amém. Que todas possam conhecer, né? Vir e conhecer a casa de Deus. Amém, irmã. Glória a Deus por isso. Sou grato por cada irmão que faz parte dessa coluna que é nesse lugar, Pão e Palavra. Cada irmão, sendo o mais antigo, sendo o mais novo, você está de parabéns nessa noite. Você faz parte desse corpo que tem abençoado essa comunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Irmã Ilza dos Santos, nossa diaconisa, que está aqui conosco nesta noite também. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso estamos aqui para glorificar o nosso Deus. Amém. A irmã Damiana. Eu gostaria de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, né? E dizer que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Amém. Aleluia. A irmã Cristina Bendita. Aqui do lado do pastor Ivan. Em João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Glória a Deus, irmão. Muito bem. Mais alguém? A Regina ali, ó, Regina. A Regina, ela tem um motivo de gratidão maior do que o do Pão e Palavra, hein?
Porque é maior. Ela está 2 anos à frente do Põe Palavra. Ela vai expressar para os irmãos qual é o motivo dela. Eu quero agradecer. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer por estar, pela misericórdia do Senhor, completando mais um ano de casada. 37 anos de casada. E também quero agradecer, motivo de gratidão na minha vida, essa porta aberta para mim fazer a residência em serviço social. Amém. Glória a Deus. 37 anos de casado, hein? Que benção, hein? Mais algum motivo? Não tendo, então nós vamos estar orando ao nosso Deus, fazer uma oração agora pública. E eu quero convidar nessa hora a nossa irmã Nélia, irmão. Leva o microfone até a irmã Nélia ali, irmão William. A irmã Nélia está incumbida de fazer esta oração de gratidão por todos que já aqui expressaram e a nossa gratidão pelo nosso aniversário, 35 anos de existência dessa casa aqui de oração, anunciando, propagando a verdade que é Cristo Jesus. Amém. Eu fugi para não contar, né? O meu motivo de agradecimento é que hoje meu esposo ia viajar para Minas, ia subir a serra. Certo. Exatamente no momento que teve aquele incêndio. Pois é, foi tenso lá. E glória a Deus, porque ele sentiu aquilo no coração que ele, não vou não. Ficou em dúvida, né? E glória a Deus, né? Que Deus, ele deu esse lindo livramento. Amém. Vem aqui à frente, irmão. Faz essa oração aqui de frente. Vai orar aqui de frente, vem cá. E a minha palavra é: os sinais seguirão aqueles que querem. Amém. Vamos orar com a irmã Nélia? Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, querido Pai, graças te damos nessa noite, Senhor. Deus, porque são muitos os motivos de glorificar e agradecer o teu nome, Senhor. Pelas bênçãos, meu Pai, que nós vemos e aquela que nós não vemos, Senhor. Porque o Senhor trabalha, meu Pai, quando nós ainda estamos dormindo. Louvado seja o teu nome. Deus, eu quero agradecer, meu Pai, por cada vida que passou por essas portas, Senhor. Porque eu creio que de maneira nenhuma o Senhor vai despedir eles com as mãos vazias, porque o que elas vieram, meu Pai, fazer aqui foi glorificar o teu nome, meu Pai, e assim como aquele leproso, Senhor, que voltou para agradecer e recebeu a sua vitória, cada um aqui está saindo daqui com as mãos cheias da tua presença e da tua bênção. Amém. Deus, muito obrigado por essas portas abertas, Senhor, completando mais um ano, Senhor, porque o Senhor trabalha, meu Pai, de maneira, meu Pai, inexplicáveis, meu Pai, mas aqui tem sido, meu Pai, uma porta, meu Pai, de milagre. Meu Pai, porque muitas pessoas passam e pensam que é só mais o prédio, mas não, Senhor, nós sabemos que é a tua casa, meu Pai, aonde o Senhor habita e aonde o Senhor transforma vidas. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Nélia. Meus irmãos, eu quero pedir ao nosso irmão da multimídia para colocar a foto do jornalzinho que o nosso irmão Arauto, do nosso irmão José Luiz Barreto, ele edita o jornal Arauto, e neste mês de junho ele fez uma reportagem sobre a congregação. E está sendo divulgada aí pelas multimídia. E ali conta um pouco da história da Congregação Batista Põe Palavra, né? Um resumo, está em resumo, os fundadores, os nomes dos fundadores, os 4 fundadores, o nosso irmão Marcos Balisteiro, o nosso irmão Carlos Paiva, está morando na cidade de Macaé, a nossa irmã Adelina Stumpo, e também o nosso irmão conhecido como, ele era seminarista na época, seminarista Heron. Este aqui é o jornal que está na tela, e aqui conta um pouco da história da congregação, todo o início, até os dias de hoje. Temos uma foto aqui do prédio, o novo templo. Aquela foto que está ali foi a foto que nós tiramos no dia 2 de abril, lá na nossa igreja-mãe. E aqui, de uma forma resumida, conta um pouco a história da Congregação Batista Põe Palavra, né? E nós agradecemos a Deus pela vida daqueles irmãos pioneiros, pela visão, né? O sentir no coração de fazer a obra do Senhor nesta comunidade. E eles começaram, deram o início, o pontapé inicial, Deus foi confirmando, Deus foi abençoando e chegou até os dias de hoje. Então, nós vamos fazer mais uma oração de gratidão. Nós vamos orar pela vida desses irmãos pioneiros que sentiram no coração o desejo de fazer a obra missionária aqui na comunidade
e eles estavam ali pertinho, aqui na rua Frei Caneca 525, e eles olharam para trás e falaram, opa, aqui tem vidas carecendo de luz. E eles, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, subiram à comunidade e começaram a fazer o trabalho. E a nossa igreja-mãe, como sempre, é uma igreja missionária, apoiou, incentivou, até hoje nós temos esse templo maravilhoso aqui nesta comunidade. E eu quero convidar a nossa irmã Marta, ela vai estar aqui à frente orando, irmã. Eu quero que você faça uma oração de gratidão pelos nossos irmãos pioneiros, pela nossa igreja-mãe, que sempre foi, desde o seu início, uma igreja missionária, pela visão, né, até os dias de hoje, de fazer missões aqui no Brasil e além-mar também. Faz favor, irmã Marta, vem aqui à frente e esteja orando, agradecendo a Deus pela vida dos nossos 4 irmãos pioneiros e a nossa igreja, e hoje, né, a continuação do apoio e do incentivo para esta obra missionária. Lembrando os irmãos que a congregação tem uma história parecida com a da Igreja-Mãe. A Igreja-Mãe foi fundada, organizada, por 4 membros. O Pão e Palavra também, 4 membros. Né? E lá na Igreja-Mãe foram 3 mulheres e um homem. Aqui é o contrário, né? Aqui foram 3 homens e uma mulher. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos estar orando, irmãos, pelos nossos irmãos pioneiros e pela nossa igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e toda a igreja viva, irmãos. Não é somente a primeira igreja batista, mas somos nós, a igreja viva, que apoia esse trabalho, que incentiva os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, todos os departamentos da nossa igreja, o nosso pastor presidente que está aqui conosco hoje, sempre nos apoiando, incentivando e anunciando Cristo Jesus neste lugar. Amém. Deus eterno, Pai de amor, quanta gratidão, Senhor, no nosso coração, no momento em que completa, Senhor Deus, mais um ano de existência, de plantação da Tua igreja aqui nesta comunidade, Senhor, neste local, que há 35 anos atrás, o Senhor voltou os seus olhos de amor e motivou aqueles irmãos, ó Pai. Não podemos imaginar as dificuldades que eles passaram, os desafios, porque nós sabemos, ó Deus, que a cada tempo eles estão ali. Mas, Senhor, eles atenderam ao Teu chamado, eles perseveraram, Senhor, e muitos outros se levantaram, Deus, a cada momento, pastores, seminaristas, outros obreiros, as irmãs, ó Pai, que nós sabemos que de uma forma especial sempre estiveram, ó Pai, envolvidas na obra aqui neste lugar, através, ó Deus, do trabalho feminino, através da oração, do apoio, meu Pai. Nós agradecemos, Senhor, agradecemos pela vida da Igreja-Mãe, pela visão missionária, pela visão de expansão do reino, Senhor. Agradecemos também pela vida de cada pastor que passou por ali neste tempo. Amém. Agora, Deus, pela vida do pastor Ivan, da irmã Sueli, que logo na sua chegada abraçaram com tanto carinho, Senhor, este trabalho aqui. Nós sentimos nas suas atitudes, ó Pai, e isso é tão bom, Senhor. Como agradecemos ao Senhor. Agradecemos, Deus, pelo Teu servo, pastor Rafael, que neste tempo o Senhor colocou à frente, ó Pai, da Tua igreja aqui. Agradecemos pela vida da irmã Cida, meu Deus, que eles têm sido também um canal do Teu amor, ó Pai, tem sido luz aqui nesta comunidade. Graças Te damos, meu Pai. Graças porque o Senhor tem também alegrado o coração da irmã Cida, embora ela não tendo condições físicas de estar hoje presente, ó Pai, mas nós sabemos que ela está ali na sua casa, se alegrando conosco e glorificando ao Senhor.
Agradecemos, Pai Santo, por cada vida que por aqui passou. Ó Deus, agradecemos por cada um daqueles que foram impactados pelo Espírito Santo, que receberam salvação, cura, libertação, meu Pai. Agradecemos, Senhor. A nossa palavra é de gratidão. Agradecemos pelo Ministério de Música, que tem sido canal também, ó Deus, do teu amor aqui neste lugar. Todos os irmãos a quem o Senhor tem levantado, meu Pai, e todos os demais departamentos, ministérios, ó Deus, graças te damos por cada vida, Deus, a quem o Senhor chamou e que disse sim, Senhor. Graças te damos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Marta. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos comemorando no mês de junho, hoje, dia 8, exatamente há 35 anos atrás. Então, hoje é o dia do 35º aniversário. Mas estaremos também comemorando no próximo domingo, dia 11, no culto da manhã, no culto da noite. E no culto da manhã teremos a presença aqui do Coro Dominus conosco, o coro masculino da nossa igreja mãe, junto também o pregador naquela oportunidade será o pastor Manuel, que nos ajudou aqui desde o início. Quando eu cheguei aqui no ano de 2016, o pastor Manuel subiu à comunidade para nos apoiar e aqui esteve conosco e iremos no domingo ter a oportunidade de ouvi-lo ministrando a palavra do Senhor. E no culto da noite teremos o pastor Daniel Marcelo, que é da 2ª Igreja Batista do Grajaú. No próximo domingo, dia 18, no culto da manhã, teremos o pastor Adilson Benício, que é lá da Igreja Batista Central, em São João de Meriti. E à noite, o pastor Jofre, que foi o 2º pastor da congregação. A congregação ela teve 2 pastores, né? O pastor Fernando José, que foi seminarista e depois se tornou pastor, e depois o Jofre, que também foi seminarista aqui na congregação e também se tornou pastor, se tornando o 2º pastor da congregação. E o pastor Jofre foi a pessoa que Deus usou para tirar a congregação aqui da rua Jorge de Carvalho 21, uma residência, era uma casa adaptada para um santuário, e Deus colocou no coração dele o desejo de construir um novo templo. Assim como Davi sentiu no coração o desejo de construir um templo, o pastor Jofre teve esse sonho, sentiu no coração e Deus deu a graça a ele de realizar esse sonho, né? E ele conseguiu, com todo o apoio da igreja, nossa igreja mãe e da congregação, a construção desse templo. E nós estamos comemorando no próximo dia 19 de julho, 9 anos. Foi no dia 19 de julho de 2014 que foi inaugurado esse novo templo. Então, no dia 19 de julho, nós faremos um culto de gratidão a Deus pelo 9º ano deste templo, desta casa de oração que Deus colocou aqui para anunciar e propagar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos ouvir mais uma música, é isso, minha irmã Kelly? Convidar o grupo de louvor para vir à frente mais uma vez. Eles vão estar fazendo cantando mais um louvor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença. Doce amor
o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Fique de pé para adorar ao Senhor nesse momento. A glória do Senhor pode encher esse lugar. Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor ao que se comparar. A esperança viva. Tua presença. Quem provou sabe a presença do Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Enche este Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Poder sentar, igreja. Deus abençoe. Nesta hora nós vamos ter a alegria e a oportunidade de ouvir o nosso pastor Ivan Dias da Silva, o nosso pastor presidente, que está presente conosco, convido aqui à frente. E ele está também acompanhado da sua esposa, a nossa primeira dama, a irmã Sueli. Maria Aparecida, Sueli Aparecida. Sueli Aparecida, porque Maria Aparecida e Sueli Aparecida, né? Os irmãos já conhecem a nossa irmã Sueli Aparecida, está de pé ali, ó. Obrigado pela presença do casal, nosso pastor presidente, a nossa irmã Marta, na sua oração, falou, né? Desde o início, o pastor abraçou esse trabalho, irmãos. Ele assumiu dia 15 de outubro na nossa igreja-mãe. E no dia 23 de outubro ele estava aqui conosco. 8 dias depois. 8 dias depois. E já é a 4ª vez que ele está aqui conosco e hoje pela primeira vez para pregar. Então, no dia que eu o convidei para estar aqui conosco, falei, pastor, 35 anos, o senhor tem que estar lá conosco, é uma quinta-feira, não tem culto na igreja-mãe, é um feriado. E de imediato ele aceitou o convite, ele está aqui conosco. Eu vou estar orando, passando a palavra para ele, e nós vamos estar ouvindo o que Deus já colocou no coração dele, ele vai estar transmitindo para a igreja nesta hora. Soberano Deus, aqui está o teu servo. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, e colocamos no teu altar, Pai,
a vida do pastor Ivan. E te pedimos que o teu Santo Espírito, Pai, o ilumine, o capacite, o oriente, Pai. Dê a ele a sabedoria. Dê a ele, meu Pai, a inspiração para falar à tua igreja. Não somente hoje, aqui, nesta casa de oração, mas lá, meu Pai, no ministério que o Senhor confiou a ele, na nossa primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que o Senhor esteja usando ele ali também, em o nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Obrigado, reverendo. Vou buscar. O irmão prefere solto, livre aqui? Solto. Irmãos, boa noite para todos. É uma alegria muito grande poder voltar aqui. Muitos já sabem que eu sou oriundo aqui da comunidade, né? Então não tem estranhamento nenhum estar aqui com os irmãos, e é um prazer poder apoiar esse trabalho, que, aliás, eu vi crescer, né? Em 1988, eu ainda era membro da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, pré-seminarista, porque eu fui para o seminário no ano seguinte, 1989, mas a primeira liderança aqui da congregação eram pessoas, várias delas eram ligadas à União Áster de Jovens da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então havia um trânsito normal, né, entre os jovens de lá e aqui também a comunidade e o início dessa congregação. É uma alegria muito grande poder participar agora, 35 anos depois, e como pastor da igreja, mãe da sede, estar aqui celebrando juntamente com todos da congregação. Nesta oportunidade, eu queria compartilhar com os irmãos um texto das Escrituras Sagradas, que se encontra no Evangelho de acordo com João, no capítulo número 9. A gente vai meditar aqui, nos minutos que se seguem, a respeito da missão que essa congregação tem enquanto agência do Senhor aqui na comunidade, que é uma missão também comum a todas as demais agências do reino de Deus em qualquer lugar aonde se encontrem. Então, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de acordo com João, capítulo número 9. Iremos ler do versículo 1 até ao versículo número 4. Nós aqui juntos vamos ver as características da missão da igreja. E nós veremos que a missão da igreja é uma necessidade coletiva, ela é múltipla, ela é divina e ela é urgente. Diz assim a palavra de Deus, João 9, de 1 a 4. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na tua casa, privilégio de abrirmos a tua palavra e podermos lê-la, e rogamos que o teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações e revele-nos, ó Deus, o objetivo com o qual esta mensagem está sendo enviada por ti mesmo. E que as lições que o Senhor quer colocar no nosso coração, na nossa mente e alma, sejam, ó Deus, postas por ti mesmo e nos ajuda a aprendê-las, a apreendê-las e colocá-las em prática. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como igreja, nós temos uma missão. E esta é uma missão da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, também chamada de congregação. Nós somos primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro aqui na comunidade. E como tal, nós temos uma missão, uma tarefa a realizar. Nesse texto que nós estamos lendo, Jesus nos fala a respeito de características dessa missão que ele mesmo concedeu para nós enquanto povo do Senhor. E gostaria que nesses minutos que seguirão, nós estivéssemos bem atentos a essas 4 características da missão da igreja. É interessante o contexto em que surge essa colocação de Jesus no versículo 4. Jesus está caminhando e ele viu um cego de nascença.
Uma pessoa que já nasceu sem a capacidade, sem a possibilidade de enxergar. Que situação complicada para esse homem. E aí, no meio desta situação do encontro, os aprendizes de Jesus, os seus discípulos, chegam até ele e lhe fazem uma pergunta. Mestre, quem é que pecou para que este nascesse assim, cego? Ele mesmo ou seus pais? Havia na mentalidade judaica uma ideia de que, como consequência do pecado, uma pessoa poderia sofrer males, inclusive físicos. E é interessante que, em relação aos pais, até é compreensível. Os pais pecaram e, como penalidade também para eles, ter um filho cego de nascença. Todos nós já ouvimos falar, e aqui muitos pais presentes sabem que se alguém quiser fazer um mal para você, que é um pai, que é uma mãe, para atingi-lo mais do que ofendê-lo diretamente, é tocar no seu filho, ou tocar na sua filha. É pior do que fazer um mal a você. Tendo aquele menino nascido cego, seria uma punição para os pais. Mas a pergunta, ela começou com a seguinte questão: ele nasceu cego assim, quem que pecou? Ele mesmo? Mas quando é que esse homem havia pecado antes de nascer para ser punido? Ele nasceu cego, então como é que ele pecou antes? Mas na realidade os judeus criam na possibilidade, para nós hoje em dia esdrúxula, de um pecado intrauterino, que alguém no ventre da sua mãe ainda, antes de vir ao mundo, poderia cometer algum tipo de transgressão. Por isso essa pergunta: quem que pecou, ele mesmo, para já nascer cego, ou foram seus pais? Jesus não questiona a colocação daqueles seus aprendizes e lhes dá uma outra lição. Nem ele pecou antes de nascer, nem os seus pais pecaram, tendo punição no seu filho, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Havia um planejamento desde a eternidade de que houvesse esse encontro de Jesus com aquele homem cego de nascença. Uma coisa interessante, meus irmãos, é de que nós não devemos crer muito nessa ideia de acaso. Deus, ele permite que certas situações aconteçam na nossa vida, quer sejam positivas ou até por nós interpretadas como negativas, mas que irão ser transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. O que nós precisamos é estar atentos sobre como é que nós vamos encarar esses encontros, essas situações em que nós nos deparamos com casos ou com pessoas na nossa vida. A forma como nós encararmos esses encontros e interpretarmos a forma de agirmos é que vai ser determinante para a sequência dos fatos. Mas encontros como esse de Jesus, que caminhando deparou-se com esse cego de nascença, estava no plano eterno de Deus. Foi feito assim para que se manifestem nele, nesse homem cego, as obras daquele que me enviou. Os nossos encontros com pessoas no trabalho, em nossa família, na vizinhança, aonde quer que nós passemos, até caminhando, são encontros que Deus permite que Ele nos use para o bem daquelas pessoas. E precisamos estar atentos para esses encontros que nós temos, para que, através de nós, se manifestem as obras de Deus na vida de pessoas. E aí, finalmente, Jesus faz essa declaração muito rica, da onde nós tiramos as 4 lições da característica da missão da igreja. Diz assim Jesus: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A missão da igreja, ela é uma necessidade e é coletiva essa necessidade. Primeira consideração é que a missão da igreja é uma necessidade. Olha o que Jesus diz: é necessário. Há outras versões da Bíblia que usam outros termos, como importa, devemos, convém, precisamos. O que nós realizamos enquanto igreja de Cristo não é algo dispensável, não é alguma coisa que
não faria diferença se não fosse feito. A realidade dessa propriedade aqui, no meio dessa comunidade, tem um propósito, tem um objetivo de Deus. E mais do que o prédio em si, são as pessoas que compomos a igreja. Porque aqui também é a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E a primeira igreja batista do Rio de Janeiro está aqui com um propósito, com uma missão necessária neste lugar, de alcançar vidas, de edificar pessoas. A congregação Põe Palavra foi instalada aqui por propósito de Deus, para que, havendo encontros aqui na comunidade, vidas sejam abençoadas. E é interessante, irmãos, que essa missão aqui nesse lugar não abençoa somente os moradores. Quantos não foram aqueles que vieram até esse local, não sendo morador da congregação, aliás, da comunidade, e ainda assim escolheram congregar aqui. Foram enviados por Deus para aqui. E nós podemos elencar os líderes espirituais desse trabalho. Algum deles era daqui? Não. Se contarem os pastores que passaram liderando aqui, nenhum deles era da comunidade. Mas Deus os trouxe para cá. E os irmãos, mais do que eu, poderiam levantar pessoas que, no tempo que se chama hoje, foram enviadas por Deus de fora daqui para congregarem aqui. E são bênçãos aqui nesse lugar. Deus tinha uma missão na vida de pessoas que não são da comunidade, para serem bênçãos aqui, para Deus falar os seus corações e abençoarem também esse bairro e por consequência, todo o São Carlos. Deus tem propósitos, e esse local aqui é necessário, e a igreja, a comunidade aqui é abençoada. Jesus afirmou, é necessário, importa, convém, devemos, precisamos, que mantenhamos em nossa mente essa realidade inescapável de que para Jesus Cristo é necessária essa congregação. É importante esse trabalho e nós precisamos estar aqui. E interessante que Jesus faz uma colocação de que é necessário que façamos. Ou seja, não é apenas um trabalho de uma pessoa só, mas é uma missão que é uma necessidade coletiva para todos os chamados. Importante, nós percebemos que, por exemplo, domingo próximo estará aqui o coral Dominus, nos apresentando em louvores a Deus, para a glória do Senhor. Mais pessoas participando, não é um trabalho de um homem só. Aquele pessoal que é da minha época, vou me entregar a minha idade, estão acostumados a ver aqueles filmes do Rambo, né? Que era o exército de um homem só, que entrava no meio do exército adversário, inimigo, ele sozinho vencia todo mundo. A igreja do Senhor não é assim. Jesus afirmou, é necessário que façamos. A necessidade da obra do Senhor aqui nesse local não é algo somente do pastor Rafael e de sua esposa, irmã Cida. Não é somente do Ministério de Louvor, é também, não é apenas das Déboras de MCM, dos líderes do trabalho dos adultos, juventude, das crianças. É uma necessidade que, disse Jesus, ela é coletiva. E é importante que nessa necessidade coletiva, que é a missão da igreja, Jesus ele não nos envia ao trabalho e nos abandona. Ele está conosco. Ele se incluiu na declaração. É necessário que vocês façam? Não. O que ele disse? É necessário que façamos. Nesses 35 anos, Jesus está com a congregação Batista Põe Palavra, afirmando, façamos a obra do Senhor aqui nesse local. E ai da congregação, ai da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, ai de qualquer grupo que se chama cristão, se fosse desejar e se empenhasse para fazer a obra do Senhor
entendendo ser uma necessidade, mas que o fizesse até coletivamente, no entanto, sem a companhia de Jesus. Jesus mesmo se predispõe e se coloca nessa necessidade, nesse desafio. É necessário que nós façamos. Jesus sempre quis estar com os seus. Aliás, Deus, o Pai, sempre quis estar conosco. Ele cria no começo o primeiro casal. Orienta que eles se multipliquem, que encham a terra. Mas ele sempre passeava na viração da tarde, no jardim do Éden, com o casal, estava com eles. Ele sempre esteve com os seus. E quando, após o pecado da humanidade, Deus envia Jesus, o seu Filho, ao mundo, ele declara no capítulo 1 de Mateus, revelando por meio de um anjo, que o nome dele seria Emanuel, que é Deus conosco. O Senhor sempre está conosco. E depois de passar com a humanidade por esse mundo, sendo compreendido, aceito, também mal entendido, levado à cruz para morrer no nosso lugar, ele ressuscita. E antes de voltar aos céus, ele declara aos seus seguidores: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ter a companhia de Jesus na realização da missão da igreja não quer dizer que deixaremos de ter lutas, combates, aflições, dores, problemas. Teremos sim, mas a companhia de Cristo conosco faz toda a diferença. Primeira consideração, portanto, é essa importante. É necessário. A missão da igreja é uma necessidade coletiva, na qual contamos com a companhia de Jesus Cristo. E uma companhia que nós temos e muitas vezes não percebemos. Meu primeiro ministério pastoral foi numa igreja pequena, no interior, aliás, onde eu conheci minha esposa. E lá tinha uma menininha muito bonitinha, Jéssica. Ela tinha dificuldades em relação à paternidade, à mãe. E aí eu quis dar um presente para a Jéssica, uma bicicleta. Ela não sabia andar de bicicleta. E estava eu lá como pastor ensinando a Jéssica a andar na bicicleta. Pedala, Jéssica, e segurando a bicicleta e atrás, conduzindo. Se ela fosse cair, eu segurava a bicicleta. Até que ela aprendeu a andar. Mas eu estava sempre ali por trás, apoiando, segurando quando precisava, para ela não cair. Deus faz assim conosco também. Ele quer que nós aprendamos, mas Ele está junto com a gente, realizando essa obra. Sabemos, irmãos, das lutas e do desafio de ser uma congregação aqui na comunidade. Mas a convicção é que os irmãos não estão sozinhos nessa missão, nessa obra. E os irmãos saibam que contam com o apoio da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, do seu pastor, mas, acima de tudo, com a presença constante de Jesus, que faz com que os irmãos sejam mais do que vencedores. Mas, além de ser uma necessidade coletiva, a missão da igreja, ela é múltipla. E aonde que nós encontramos essa dica dessa realidade no texto? Jesus diz: importa, é necessário que façamos as obras. Jesus não disse a obra, ele falou as obras. Há muita coisa a realizar enquanto igreja do Senhor. E aí tem a história daquele menininho que na escola estava junto com os seus colegas de classe e a professora perguntando em relação aos pais: seu pai trabalha em quê? Um disse: meu pai é motorista de ônibus. O que é que ele faz? Ele levanta cedinho, ele pega lá o ônibus, ele leva, pessoas entram, ele dá entrada e dá saída, ele conduz até o destino. Que legal, né? E o seu pai, ele é o quê? Ah, o meu pai, ele é professor também, professora. Ele prepara as aulas, ele dá as aulas, ele tem muitos alunos, as pessoas reconhecem ele na rua. E perguntou para o terceiro: e seu pai? Ele faz o quê? Ele falou assim: meu pai, ele não trabalha, ele não faz nada, não. Não? Como é que ele consegue sustentar a casa? Olha, tia, ele só fica lendo e conversando com os outros. Minha mãe disse que ele é pastor. Pastor não faz nada, né? Só fica lendo e conversando com os outros. Mas, na verdade, a missão da igreja ela é muito grande, que implica, sim, ficar lendo muito e conversando com os outros, né?
mas lendo a palavra de Deus, lendo livros, preparando mensagens, aconselhando, orientando pessoas, estando em reuniões, preparando a obra da igreja, que ela é muito grande, ela é amplíssima, são as obras de Deus. E essas obras do Senhor, elas podem ser definidas através do acróstico da palavra pesca. A palavra pesca, ela nos dá dicas da missão da igreja. A palavra P é proclamação. A igreja é chamada a proclamar, a anunciar a mensagem de Deus. Proclamação. Em Marcos 16, versículo 15, nós lemos o texto de Jesus declarando: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É o ide de Jesus. A missão da igreja é proclamar. E é interessante que essa igreja tem proclamado dominicalmente, às quintas-feiras. Tem proclamado também através de ações evangelísticas. Nós recentemente estivemos aqui participando de uma ação evangelística da igreja. Mas, além de atividades programadas, cada crente, individualmente, anunciando, compartilhando Jesus no seu dia a dia. Não somente proclamar é missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda letra é ensino. Em Mateus capítulo 28, no verso 20, Jesus apresenta ali a grande comissão, e parte dela no versículo 20 é a seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ensinando-os a guardar. Jesus nos deu ensinamentos e ele pede que nós também ensinemos, fazendo novos aprendizes, novos discípulos. Ele deu essa missão a que nós, que nos tornamos aprendizes dele, façamos novos aprendizes e ensinando. E é interessante que a igreja do Senhor é uma instituição onde nunca tem formatura. Amém? A gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Começa da criancinha que aprende, e numa escola dominical tem pessoas até idosas, de cabelos brancos, ou até sem cabelo também, né? Que já caiu, né? Mas a pessoa nunca recebe um diploma que diz assim: eu não preciso mais ir à escola dominical porque eu já sei tudo. Porque tem que estar sempre aprendendo mais e mais. E às vezes o mesmo texto da Bíblia, ele dá uma nova lição numa outra ocasião, numa outra oportunidade que a gente leia ou que seja ministrado por alguém. Então, se na palavra pesca, P é proclamação, E é ensino, a palavra S da palavra pesca quer dizer serviço. E quanto serviço há na igreja do Senhor a ser realizado? Tem aquela expressão que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. E até o próprio Senhor Jesus declarou, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E ele deixa um exemplo para nós da importância do serviço. Interessante que nessa multiplicidade de obras, e o Senhor nos chama a servi-lo, ele não é somente aquele que nos chama a servir, ele também nos capacita. E a Bíblia apresenta as listas de dons espirituais, que são capacitações que o Senhor dá através do seu Espírito para cada um dos crentes. E uma realidade em relação a dons espirituais é que nenhum crente tem todos os dons, mas todos os crentes têm pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo. Então, o Senhor que nos chama a trabalhar na sua obra, ele também é aquele que nos qualifica, que nos capacita para realizarmos algo na casa de Deus e na obra de Deus. E que eu e você estejamos atentos a respeito da capacidade ou das qualificações que o Espírito Santo nos concedeu para podermos estar ativos servindo a obra de Deus. Então, se P é proclamação, E é ensino, S é serviço, nessa palavra pesca, a letra C é comunhão. E o Senhor Jesus mesmo nos ensinou lá em João 13, 34 e 35, dizendo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei.
O mandamento do amor, existe leis lá de Êxodo, capítulo 20, a lista dos 10 mandamentos. Já há o ensino lá a respeito de amar. Mas lá é ame ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele mantém o mandamento, mas ele muda a intensidade. Amem-se como eu amei vocês. Não é mais como você se ama que você vai amar o outro. Você vai amar ao outro como Jesus amou você. E como é que Jesus amou a nós? Ele amou a nós, apesar de nós não prestarmos. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós bonzinhos, sendo nós dedicados, sendo nós santos. Não, sendo nós ainda pecadores. Cristo amou pecadores. E ele diz, olha, amem-se uns aos outros, assim como amei vocês, mesmo sem vocês merecerem. Pastor norte-americano que pregou aqui, pastor Larry Bazer, eu já interpreto ele desde 1996, né? Aí, numa dessas ocasiões, lá em Juiz de Fora, ele me deu um presente em gratidão. E eu, para fazer uma média, né, falei assim, não, pastor Larry, eu não mereço. Ele falou, eu sei que você não merece mesmo, não, mas eu vou te dar assim mesmo. Isso se chama graça, que é um favor imerecido, né? Eu tomei uma, podia ficar sem essa. Realmente a gente não merece, mas assim como nós não merecemos o amor de Jesus, o outro também não merece, mas nós devemos amar assim mesmo. A comunhão é o amor de Deus por aquele, inclusive, que possa não merecer o nosso amor. Mas lembrando que o amor é questão de ação, de atitude, não necessariamente de sentimento. Porque nem sempre a gente tem sentimento bom para com alguém, mas devemos agir em amor. E às vezes a ação amorosa, ao ser um representante de Deus em amor, é até às vezes puxar uma orelha. É uma atitude amorosa. Porque há pessoas que acham que amor é passar sempre a mão na cabeça e aí está criando um monstro, ao invés de estar agindo para o bem daquela pessoa. Então, amar é agir como Deus agiria para com o outro. Jesus disse que essa seria uma característica marcante da igreja dele. E ele prossegue em João 13, depois do 34, ele diz no 35, nisto vão todos conhecer que vocês são meus aprendizes, se vocês se amarem mutuamente. O reconhecimento de que pessoas são aprendizes de Jesus não é o traje, não é portarem a Bíblia, mas é pelo amor mútuo, pelo amor coletivo. Eu costumo compartilhar com os irmãos que a primeira vez que eu, na primeira igreja batista do Rio, primeiro domingo meu lá, eu fui convidado para entrar numa união de mocidade, União Aster. E eu vi aquele monte de jovens lá na união. E todo mundo rindo, brincando. Eu falei, caramba, eu quero ser parte disso aqui também. Eu vi o amor daqueles jovens crentes e eu pensei, eu também quero ser um jovem crente igual isso aí. Morava aqui no morro, né? Eu estava subindo na Kombi. E aí tinha duas crentes, pela roupa, pelo menos parecia que era, e uma falando com a outra dentro da Kombi, cheio de gente na Kombi, né? Crente, não crente. E a uma, eu vou falar ao pastor mesmo, porque aquela irmã fez isso aqui, eu vou falar, reclamar com o pastor. Eu falei, meu Deus do céu, quem que vai querer ir para a igreja dessas pessoas aqui? Tem gente não crente certamente nessa Kombi aqui apertada, e essas irmãs brigando uma com a outra, reclamando uma da outra, e falando que vai falar com o pastor, que vai reclamar. Ódio repele. Quando se percebe o amor, isso atrai. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso testemunho, o que a gente comenta de igreja e perto de quem a gente está comentando. Que tem gente que não tem fio, não. Tem gente que não tem senso e fala mal de igreja, fala mal de irmão perto do outro. Pessoas que não têm maturidade para entender, falam perto de não crente. São coisas terríveis. Eu pastoreava uma igreja, e aí, durante a semana, andando na comunidade, uma pessoa que não era daquela determinada igreja, ô pastor, por que aconteceu aqui na assembleia lá, que reclamava daquela irmã lá da igreja? A pessoa não é nem da igreja, o assunto já chegou fora, e a pessoa me confrontando na comunidade que não era da igreja.
Então, tem crente que não tem noção, né? Fica comentando o que se passa na igreja em ambientes que são fechados, né? Assuntos que são internos da igreja, comenta com a família dentro de casa, com o marido que não é crente, com a mulher que não é crente, e a pessoa fica ouvindo, fica tomando juízo, quer tirar satisfação com quem é membro da igreja. A comunhão e a demonstração de amor tem um poder atrativo. Comunhão. Finalmente, a palavra pesca termina com o termo adoração. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Se o Deus que é onisciente e onividente, ou seja, ele sabe todas as coisas e vê tudo, está procurando alguma coisa, é porque parece que é alguma coisa rara. O que é raro nesse texto de João 4, 23 e 24? Adoradores verdadeiros. E Jesus afirma isso para aquela mulher de Samaria. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É missão da igreja também adorá-lo. Não é cantar. Cantar, até um não crente pode cantar. Mas adorar a Deus é diferente. Porque a adoração é a expressão de comunhão e também de uma dedicação a Deus. Isso é adorar. E você pode adorar quando canta, mas você também adora quando você dizima, você adora quando você participa de um culto como esse, e está ligado no que está sendo feito. Você adora quando você ora, porque adorar é uma demonstração, uma declaração da sua experiência pessoal com Deus. Uma vez eu entrei num supermercado e tinha lá vendendo CDs evangélicos dentro do supermercado. Virou um filão, né? Qualquer lugar vende agora, né? Por quê? Porque virou algo meio que cultural. Não é só porque alguém está ouvindo uma música evangélica que a pessoa é crente, não. A pessoa canta, acha bonito, acha maneiro, né? Acha legal. Mas ela não está adorando, ela está cantando uma música de adoração, mas não está adorando porque é uma pessoa que não tem um compromisso, uma relação com Deus. Mas a missão da igreja também adorar a Deus e produzir adoradores. Não produzir cantadores, mas produzir pessoas que tenham um compromisso com Deus e manifestem esse compromisso através de cantar música, mas através também das suas orações, do seu compromisso com Deus, das suas contribuições para Deus. Um pastor amigo meu, lá de Barra Mansa, um senhor já idoso, até já jubilado do ministério, ele chamava o banco onde as pessoas davam sua profissão de fé, ou seu desejo de participar de uma igreja, de o banco dos mentirosos. E eu perguntei ao pastor, mas por que banco de mentirosos? Porque a pessoa está ali, pastor, e promete que vai fazer tudo, né? Você vai ser um dizimista fiel? Vou. Você vai participar das atividades da igreja? Vou. Você promete que vai dar um bom testemunho da sua fé no seu trabalho, na sua vizinhança? Prometo. E depois não faz nada, pastor Ivan. Então é o banco dos mentirosos. A pessoa vai ali, promete, depois não faz nada daquilo. Irmãos, adorar é isso também. Assumimos nossos compromissos cristãos e colocá-los em prática. Por isso que Jesus afirmou que são obras que nós temos que realizar para Deus. Capacitados por Ele, somos chamados então a proclamar, a ensinar, a servir, a viver em comunhão e também a adorar. Depois de pensarmos que a missão da igreja é uma necessidade coletiva e ela é plural ou múltipla, a consideração terceira e penúltima é de que a missão da igreja ela é divina. Não é uma missão que é minha ou que é sua. É uma missão de Deus. Jesus afirma, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Enquanto é dia. Mas a missão, as obras, não são minhas, elas são daquele que me enviou. As obras da igreja não são do pastor. As obras da igreja não são do diácono, da diaconisa. Não são do ministro de louvor. Não são do líder das senhoras ou das crianças. Também são de cada um deles. Uma vez participei de um concílio que
um exame feito por pastores para ver se vão aprovar ou não um candidato a pastorado. E era o primeiro concílio que eu assisti inteiro, porque o meu estava às portas. Eu fui lá para assistir. E o candidato ali foi tão ruim, meus irmãos, tão ruim, ele passou empurrado. Uma pergunta que foi feita naquele concílio foi a seguinte: irmão fulano de tal, quem realiza a missão da igreja? E aquele irmão ficou: é o pastor? E o examinador: é o diácono? Ele: é a união feminina? Como o cara só estava chutando, não acertava nada, aí então o pastor examinador se apressou para responder: não, meu irmão, é fácil. Quem realiza a missão da igreja é a própria igreja. Essas obras que tem que realizar a igreja, de proclamação, ensino, serviço, comunhão e adoração, quem realiza é a própria igreja. A igreja como um todo. Nós que realizamos a missão da igreja. É uma missão que é realizada pela igreja na convicção de que é uma missão divina. Divina, é uma missão de Deus. Olha que interessante, diz o apóstolo Paulo quando escreve o livro de Atos, capítulo 20, especialmente o versículo de número 24, esse é um texto interessantíssimo. Em Atos 20, 24, diz assim Paulo: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A obra que Paulo realizava de testemunhar de Jesus, ele tinha uma convicção que não era uma obra dele, mas que era uma obra de Jesus, recebida divinamente. E ele completa no versículo 28 desse capítulo 20 de Atos, falando para os líderes da igreja em Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja está envolvida num negócio muito sério. Paulo diz que essa igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Olha a responsabilidade nossa na missão da igreja. Ele comprou com o seu próprio sangue. Esse versículo aqui, 28 de Atos 20, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque diz que o rebanho que pastoreava cada um daqueles pastores de Éfeso era um rebanho que o Espírito Santo havia os colocado como líderes. Depois ele vai falar: pastoreades a igreja de Deus, comprada com o sangue do Filho. O Espírito Santo está envolvido com a igreja é do Deus Pai, que comprou-a com o sangue do seu Filho. Logo, a missão da igreja ela é divina. A Trindade está envolvida nesse negócio aqui, meus irmãos. Que há 35 anos essa obra realizada aqui é uma obra de Deus, que teve os seus pastores, Fernando José, meu amigo de juventude, pastor Jofre, pastor Rafael, mas não é a igreja dos pastores, não. Um amigo meu, diácono João, lá de Juiz de Fora, da 6ª Igreja Batista de Juiz de Fora, ele contou que estava na porta da igreja, e aí parou um carro. E o irmão lá de dentro falou assim, que era um pastor também: essa aí que é a igreja do pastor Marcos? E o diácono João, ovelha do pastor Marcos, disse: não, não é aqui não. Olha, mas não é aqui na igreja do pastor Marcos não? Ele falou: não, essa igreja aqui é de Jesus. O pastor Marcos é o pastor da igreja, mas ela é de Jesus, não é do pastor Marcos não. E o pastor lá riu, né? É verdade, é verdade. E é realidade, irmãos. Por carinho, às vezes se fala, né? A igreja do pastor Rafael, a igreja do pastor Ivan. E até compreendemos que falem assim. Mas, essencialmente, é a igreja de Jesus. Quando pastoreava a primeira do Rio, o pastor Fausto contou que ele esteve numa igreja onde o boletim trazia assim: pastor da igreja, Jesus Cristo. Pastor auxiliar, e aí vinha o nome do pastor titular da igreja. É um exagero, talvez, mas que demonstra essa realidade inescapável.
Cristo é o pastor de todas as igrejas. E nós, pastor, somos auxiliares dele. E assim devemos ser. Precisamos, portanto, compreender que a missão da igreja, ela é uma missão divina, porque a igreja, ela pertence a Deus. Uma última consideração é que a missão da igreja, ela é urgente. Olha o que diz Jesus: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. O trabalho realizado pelas pessoas que eram contemporâneas de Jesus era um trabalho que tinha um período para ser realizado. Era o chamado trabalho de sol a sol. Quando eu fui pastorear no sul fluminense, que eu conheci uma coisa que é chamado lá de 0 hora. Porque tem a Companhia Siderúrgica Nacional que não para de trabalhar. Então, há funcionários que trabalham de meia-noite às 6. É o chamado 0 hora. E os funcionários fazem escala, né? Um dia está de 0 hora, outro dia está de 6 até tal hora, 6 a meio-dia, e assim vão tendo os horários trocados. O 0 hora para quem vai trabalhar à noite, quando a pessoa prefere estar dormindo, né? Mas na época de Jesus, somente quem trabalhava de 0 hora eram os soldados, eram os vigias. Todos os demais trabalhavam de sol a sol. Com essa experiência em mente que Jesus disse para os seguidores dele: olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Jesus quis dizer para nós que há um período de tempo que nós temos para realizar a obra de Deus. Um momento vai chegar à noite. Essa é uma previsão feita por Jesus, que é uma predição melancólica. Vai chegar à noite. Mas o fato é que a noite chega realmente, irmãos. E enquanto é dia para nós, que nós trabalhemos. O trabalho que as pessoas faziam naquela época era um trabalho que tinha um período curto demais. Então, tinham que se esforçar para realizar aquele trabalho desde as primeiras luzes do sol, porque quando o sol se pusesse, não tinham mais oportunidade de trabalhar. Não existia luz elétrica ainda. E Jesus usa essa experiência para trazer para eles a ideia da limitação do tempo e da urgência do trabalho, porque à noite uma hora chega. E às vezes pode ser uma noite física. Como é que podemos ter uma noite física? Às vezes a velhice, ela traz uma noite física, porque as nossas capacidades físicas, elas se limitam. Elas se limitam. O pastor de nossa igreja, saudosa memória, pastor João Filson Sorém. Eu entrei no ano de 84, ele jubilou em 85. Em outubro, ele passou o cajado para o novo pastor Fausto Vasconcelos. E nesse pouco tempo que eu passei ali com o pastor João Sorém, mas foi um período marcante, eu lembro dele, depois de jubilado, indo, por exemplo, fazer uma oferta durante o ofertório. Já tinha 76 anos de idade, para 77, e ele ia ali, né, e colocava lá a oferta dele, e voltava para o lugar. E os anos foram passando, e eu percebendo a limitação física dele. E lembrando, esse pastor começou o ministério aqui com 27 anos. Hoje, 50 anos depois, está com 77. Esse pastor que foi por 11 vezes o presidente da Convenção Batista Brasileira, e tanto da Convenção Batista Carioca. Esse pastor que foi o primeiro presidente latino-americano da Aliança Batista Mundial, de 1960 a 1965. Foi intérprete do Billy Graham no Maracanã, em 1960. E agora, a idade avançada, andando, né, com os pés pesados, arrastando um pouco o pé e voltando para o lugar dele. Ele que teve tanto destaque, agora está com limitações, né? E para todos nós, irmãos, chega um dia da nossa limitação física, em que nós não podemos trabalhar com tanta intensidade como nós trabalhamos um dia. E Jesus diz: façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Se é o seu dia ainda, realize a obra do Senhor. Porque a noite física, ela chega pela idade avançada.
Mas a realidade é que é um ditado popular que está nos lábios de algumas pessoas de mais idade. Não é porque eu tenho neve no teto, ou seja, cabelo branco, que eu não tenha fogo na lareira, ou seja, fervor no meu coração. E há muitas pessoas que, mesmo com a idade mais avançada, são intensas, são fervorosas, são verdadeiros heróis de Deus. A noite física, às vezes, também chega, meus irmãos, através da enfermidade. Quando eu era pastor na Primeira Batista em Barra Mansa, esteve lá numa atividade de senhoras, uma irmã chamada Ivone Teófilo, esposa do pastor da igreja, Elias Teófilo, que era a Igreja Batista no Parque José Bonifácio. Essa irmã que cantava, ela contou que tinha uma colega dela da igreja, uma irmã também, que era cantora juntamente com ela num grupo musical, que elas iam de igreja em igreja apresentando-se, mas essa irmã sofreu um acidente e perdeu a mobilidade das pernas. Aliás, ela perdeu as pernas. E não podia mais estar indo para aqui e para ali com um grupo musical. Mas essa irmã, ela adotou um outro ministério, que agora era o ministério de oração. E começou a orar. Às vezes nós temos a limitação física, e temos que saber usar o nosso tempo e nossas possibilidades naquilo que nós temos. Visitei recentemente uma membro da Pinheira do Rio, da nossa igreja, chamada irmã Lenita, mora lá em Cosmos, em Campo Grande, longe a beça. Né? E essa irmã também perdeu as duas pernas. Mas aquela irmã, com tanta alegria, quando nós chegamos lá na casa dela, com tanta felicidade, disse que assiste os cultos sempre pela televisão. Falei, a senhora me conhece, irmã? Ela disse, sim. Falei, quem sou eu? O senhor é o doutor Ivan. E ela disse que assiste os cultos que o sobrinho dela coloca na televisão, a transmissão do YouTube, e assiste lá. E às vezes tem crentes que têm as duas pernas, os dois braços, e que não participa de culto, não assiste nem pela internet, nem nada. Às vezes a noite chega fisicamente, através da enfermidade, e a morte também é uma noite, para aqueles que não aproveitaram as oportunidades de servir a Deus enquanto tinham vida. Jesus diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem. E às vezes a noite, meus irmãos, não é física, mas é uma noite emocional. Pessoas que estão frustradas, decepcionadas com os problemas da vida. Pregando em nossa igreja também, um pastor chamado Klaus Rinden, ele deu uma declaração que eu jamais esqueci. Ele disse o seguinte, pregando, há pessoas que dizem que a vida não é um mar de rosas. E ele completou, mas é sim. A vida é um mar de rosas, mas as rosas têm espinhos. A vida é boa, mas ela tem os seus espinhos, que nos ferem quando nós entramos em contato com a vida. Quem não quiser ferir-se nos espinhos da beleza que é a vida, vai perder as oportunidades de desfrutar da rosa. Há pessoas que na noite emocional estão sofrendo de depressão, que é o chamado mal do século. Há pessoas que preveem que a maior enfermidade que vai afetar a maioria das pessoas no mundo será a depressão. E com isso as pessoas, e até crianças, ficam tão debilitadas que até deixam de servir a Deus. E também há a noite física da amargura. Há pessoas que estão amarguradas até deixam de servir a Deus. Amargurado com uma experiência negativa da igreja, com um espinho da rosa que é a vida que o feriu, e guarda aquela amargura no seu coração. Até em relação à igreja do Senhor. Pastor Israel Belo de Azevedo, que é pastor da Igreja Batista Itacuruçá, aqui na Tijuca, ele escreveu um livro com um título muito sugestivo, Gente Cansada de Igreja. E nesse livro ele descreve pessoas que são aquelas chamadas de desigrejados hoje em dia, né? Pessoas que abandonaram a igreja, não querem mais saber de igreja, por problemas que sofreram com a igreja, com pessoas da igreja, e estão cansadas de igreja. Chegou para elas uma noite emocional, que as impede de participar das obras do Senhor.
uma consideração final é que existe também a noite espiritual, que impede que pessoas ajam urgentemente enquanto é o seu dia. Há um hino do nosso cantor cristão chamado Revivificação. E ele diz assim: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas porém frios, sem amor estão. E no coro desse hino diz: vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu puro e santo amor, vem, ó vem nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Como as almas da Congregação Batista Pão e Palavra precisam também ser inflamadas pelo santo fogo do Senhor, despertando-nos para a realidade de uma noite que pode chegar mesmo antes da enfermidade, mesmo antes da morte, uma noite espiritual. E também a noite para aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Quem sabe você aqui aceitou vir esse convite hoje, mas está afastado dos caminhos do Senhor. Ou você que assiste pela internet, mas está afastado do caminho do Senhor. Escrevendo a sua carta aos Hebreus, no capítulo 10 e verso 25, diz assim o autor dessa carta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E ali é o dia com um D maiúsculo, ou seja, o dia do retorno de Jesus, que está mais próximo a cada dia, a cada momento. Então, ao invés de deixar de congregar, devemos sim congregar-nos mais ainda, porque esse dia final está se aproximando. Mas alguns estão vivendo essa depressão, essa noite espiritual e afastados do caminho de Deus. Há aqueles também que estão cegos, espiritualmente falando, e não enxergam as realidades espirituais do mundo. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas, além de cegar entendimentos de incrédulos, Satanás tem conseguido até cegar crentes, que estão se deixando cegar e não estão percebendo a realidade e a importância da luz do Evangelho de Cristo. E quanto nós precisamos que o Senhor nos desperte, nos desvende, nos tire qualquer tipo de venda ou de cegueira espiritual e abra os nossos olhos para a realidade da importância da missão da igreja. E assim possamos prosseguir realizando essa missão, sabendo que ela é uma necessidade coletiva, que ela é múltipla, que ela é divina e que há urgência em realizá-la. Não temos mais tempo a esperar. Missão Congregação Batista Pão e Palavra. A missão que vocês já realizam e que vão continuar realizando é uma necessidade coletiva, ela é múltipla, ela é divina, ela é urgente. Então, enquanto é dia, façamos as obras daquele que nos enviou, porque a noite vem, e quando a noite chegar, ninguém mais vai poder trabalhar. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de sermos teus aprendizes e sermos parte da igreja do Senhor. E nós te clamamos, ó Deus, que tu esforces as nossas mãos e que na convicção de que o Senhor é conosco e nos acompanha nessa missão, nos capacite, ó Pai, para esta tarefa que é plural, é múltipla, acima de nossas possibilidades, mas que habilitados pelo Senhor e com a tua companhia, havemos de ter condições de continuar realizando esta obra. Abre os nossos olhos para o fato de que a noite está chegando. E enquanto é dia, capacita-nos a realizar a tua missão. Sejamos proclamadores, sejamos aqueles que ensinam e aprendem. Sejamos aqueles que servem, Senhor, que servem vivendo em comunhão e que em tudo isso estejamos firmemente
adorando ao Senhor. É o que nós afirmamos em nome de Jesus. E aqueles que concordam, que digam amém. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Ivan. Só um minutinho. Agradecer a Deus pela palavra ministrada nessa noite. E para nós da congregação, bastante trabalho, né? Viu aí? O pesca. Não podemos esmorecer, temos que continuar perseverante. Pastor, a nossa congregação tem uma lembrança para o Senhor. Está aqui uma placa. Gratidão pela tua presença entre nós nesta noite. Nosso irmão da multimídia vai projetar na tela para os irmãos estar vendo, mas está aqui uma lembrança de gratidão da presença dele aqui conosco neste dia 8 de junho. Vamos ler aqui, pastor? Somos gratos por honrar com a sua presença o feliz momento de celebração ao Senhor nos 35 anos da Congregação Batista Pão e Palavra. Que o bondoso Pai abençoe abundantemente sua vida, família e ministério. 1 Samuel 7,12, lhe chamou a Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Rio de Janeiro, 8 de junho de 2023. Nossa gratidão pela tua vida entre nós, a tua disposição e o apoio aqui ao trabalho na Congregação Batista Pão e Palavra. Que Deus abençoe o irmão, a esposa, a Sueli, e a nossa igreja mãe, a nossa amada igreja mãe. Está na tela ali, irmãos. Está aqui para vocês verem também na congregação. Muito obrigado, pastor. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus também a vida de todos vocês aqui entre nós. Nós temos irmãos aqui, diaconisas aqui conosco nesta noite, a irmã Cátia Lopes, a irmã Ilza dos Santos, o nosso ministro de música interino, o irmão Natan de Carvalho Rosa, o nosso casal ali convidado daquele lá de São Paulo, está aqui conosco também, que Deus abençoe o casal, as crianças, em nome de Jesus. Tem uma amiga ali da Nélia, ali ao lado da Nélia, Deus abençoe também. Qual o nome da irmã? Lígia. Deus abençoe a Lígia. O Maurício é de casa, Cristina de casa, todos já são de casa, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é um dia de festa, dia de aniversário, nós temos, então, tem que ter um bolinho, né? Então, no final, o bolo está garantido, vocês não vão sair daqui sem comer aquele bolo abençoado, feito pela nossa irmã Débora, ali, a nossa levita Débora. Deus tem abençoado, tem dado dom a ela, ela tem colocado isso em prática. Eu quero também dizer para vocês, meus irmãos, que o nosso irmão Marcelo, nosso primeiro vice-presidente, ele vai estar dando uma lembrancinha para todos vocês que estão aqui presentes hoje no santuário. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet não vão ter esse privilégio, somente quem estiver presente que vai ter essa lembrança. Eu quero que o irmão projete na tela, por favor. Uma lembrança é um marcador, meu irmão, de Bíblia, um marcador de livro. Ele é feito em aço inox, e eu quero estar ali na tela para vocês verem. Agradecer a nossa irmã Deliane Lomba, de repente ela vai estar nos acompanhando pela internet, a sua empresa, né, de Noar, e ela de forma generosa abençoou a congregação com as placas e com os marcadores de Bíblia. Então, nossa gratidão à nossa irmã Deliane Lomba e à sua empresa, que Deus continue abençoando rica e abundantemente, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Está na mão, o Marcelo já está distribuindo ali para vocês, ó, uma lembrancinha para cada um de vocês. E mais uma vez, lembrando que no próximo domingo, dia 11, pela manhã, culto, nós temos primeiro a EBD, 8h45, 10 horas vamos ter o culto, com a presença do coro Dominus, e também o pastor Manuel será o pregador naquela oportunidade. Pastor Ivan, eu quero convidar o irmão para vir aqui à frente mais uma vez. O pastor vai estar fazendo uma oração final, vai estar empretando a bênção, e depois o nosso grupo de louvor vai estar fazendo um pós-lúdio cantado com toda a igreja. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para esta oração final, através do nosso pastor Ivan. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, nós te louvamos pelo privilégio que estivemos aqui reunidos para a glória do teu nome, podendo te adorar, ó Deus, através de canções, de orações, da leitura da tua palavra, te louvar através, ó Deus, da reflexão na tua palavra, e nós rogamos que tu continues a nos proteger também até chegarmos aos nossos lares e destinos.
Capacita-nos, ó Deus, para realizarmos sempre as tuas obras com a tua companhia e poder, até aquele dia do teu retorno, e enquanto a noite para nós não chega. E agora que o teu amor, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e as benditas consolações do Santo Espírito recaiam sobre o teu povo aqui reunido e espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Quero agradecer também a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, coloquem de pé para a gente terminar com chave de ouro. E essa canção, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto, é o que o pastor falou. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Vamos lá? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o quê? E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer o quê? Que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, 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 Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o quê? O louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, oh, aleluia, a honra, a glória e o louvor a Deus e o levantar é pra dizer a honra, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
pertencemos a Ti, Senhor. Pão e palavra. Aleluia. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de passar lá embaixo e pegar o bolo. Pastor Rafael. Amém, queridos? Vou convidar o pastor Ivan, nós vamos estar aqui na portaria, se despedindo dos irmãos aqui. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, o novo som se ouvirá, sua alegria, forças clamam-te, Deus de maravilha, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença, o teu poder, povo. Povo a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Sol na festa vai subir, sua glória subirá um novo som de aleluia. O sol na festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia.